Seja bem-vindo à Coeducação, um espaço pensado para analisar todo o ecossistema da educação e ensino em Angola. E hoje, com o apoio do Banco BIC, temos o nosso convidado, o professor Mwanda Mpik, que é autor de vários livros e vai nos falar um pouco dos livros e também da sua experiência como professor. Professor, seja bem-vindo. Obrigado. Antes de irmos Obrigado. diretamente ao assunto, Uhum. professor, o professor é mestre em formação de professores e supervisão pedagógica. Uhum. Portanto, é um homem muito virado à formação de professores, Em princípio, é especialista em educação. especialista em educação. Educação, mas na vertente, rigorosamente falando, quando digo especialista em educação, e tem a formação, como disse, superior, a formação média ou secundária, tem na especialidade de ensino primário. Uhum. No ensino superior fiz a pedagogia, o curso de licenciatura em pedagogia, e o mestrado em supervisão pedagógica e formação de formadores, mas é especialista em educação. Ok. Professor, vamos já falar daqui a pouco, mas há uma pergunta curiosa. Uhum. O doutor tem redes sociais? Tenho rede social. Rede social. Exatamente. Não tem redes sociais. Tem Uhum. uma rede social que eu uso, Qual é que é que é? mais o WhatsApp. O Ok. uso é uma ferramenta essencial para qualquer pessoa, hoje, para comunicação e informação. Uhum. E interação. Comunicação, informação e interação. Uhum. E também, como especialista, tenho usado como uma ferramenta na escola, mas em termos de publicações, para me apresentar ao público, não uso como tal. Não, perguntamos porque nós fizemos uma pesquisa sobre o percurso do professor em várias redes sociais, em várias plataformas e quase que não vemos nada sobre o doutor. É, E parece ser um contraste, uma vez que é autor de vários livros. boa. Eu ainda não apresentei, não tive oportunidade de, talvez, terá sido por causa do que foi sempre o meu desejo. Não, já apareci em alguns programas televisivos, mas eu vi que essa é uma ferramenta muito poderosa. É preciso organizar-me. Organizar-me, fui pensando em ter um espaço semelhante a estes, que fosse dedicado mesmo para abordar a educação nas suas várias vertentes. Por Uhum. isso que eu não tenho, sempre pensei primeiro em produzir o conhecimento, a experiência, depois partilhá-la por meio das redes sociais. Eu tenho esse projeto. Não pensei em fazer para depois desaparecer. Uhum. É. Antes da gravação, disse-me que tinha previa lançar, ou melhor, está a preparar 17 livros para serem lançados. Não, eu tenho escrito. A escrita tem sido. Escrever a educação tem sido a minha praia, como diz, Uhum. como se diz. Ah, ah, o que me preocupa, a educação é uma preocupação permanente. Quer dizer, a prática educativa nas instituições, no âmbito da educação formal e não formal, sobretudo na educação formal, a educação que se dá nas escolas, os debates que se levantam, o que as pessoas falam, em relação ao que eu aprendi, em como a educação pode transformar, tenho notado um desconhecimento, uma linguagem mais popularizada, sem um cunho científico. Uhum. Quero para os que fazem educação como tal. No âmbito da formação, estou a me referir aos professores, aos gestores, aos educadores e aos que também fazem gestão em educação. Ok. Então, a minha preocupação em relação ao que está cientificamente apresentado, estruturado e o que se faz na realidade. Como podemos usar a ciência da educação
Uhum. para melhorar o nosso discurso, a nossa prática. Portanto, são 17 obras que Uhum. estão a ser, Tenho digamos, mais, eu já escrevi assim direcionada em 17, tenho mais. Já os publiquei lançados, 5. os publicados, 5. são 5. E se tiver que lançar, tenho mais 17 ou 19 para lançar, Uhum. E sobre vários temas. Uhum. nenhum dos 5 livros que lançou estão disponíveis nas plataformas digitais. Não, não. Por quê, doutora? Se tivesse que fazê-lo, eu teria que procurar serviços. Só para ter noção, o mercado de literatura científica aqui, publicar um livro é oneroso. E eu tenho feito por gosto e também para atender a necessidade dos alunos. O que me preocupa mais são os alunos, porque eu dou aulas e é um direito, o livro escolar é um direito para o aluno. Por não existir, eu tiro do meu salário para tentar prestar-lhes esse Então, serviço. como é que o público tem acesso às suas obras? Normalmente eu escrevo com base nos programas, quer no ensino pré-escolar, no ensino primário, no ensino superior, sobretudo as escolas que formam professores, em função dos programas que eu tenho acesso, da necessidade, vou produzindo e vou colocando, sobretudo nos seminários, nos encontros, nas palestras que dou, e vou partilhando aos participantes, quer sejam alunos, quer sejam gestores, e quer sejam pessoas interessadas, eu vou partilhando. Ok. E por vezes cobro, E a mas eu última? sei que não é fácil alguém ter, por exemplo, 15.000 kwanzas e vou cobrando por sessões. Ok. E a última obra lançada é, com licença, doutora, é o livro Teoria da Educação, que mostrar a nossa produção. Olha a câmera que eu uso, esta de frente, ok? Teoria da Educação, essa é a última obra, foi lançada 27 de março, portanto, aqui em Luanda. Qual é a razão central dessa obra? Como vê o título, é um manual. É um manual. Fiz referência do desafio que existe em termos de ciência, quando falamos da educação, na modalidade formal ou não formal, ou informal, é sempre bom termos um suporte da experiência onde nós podemos plasmar o nosso conhecimento ou a nossa experiência. O livro é um instrumento indispensável no processo de educação. Então, no sistema educativo, de educação, temos de ter livros. Agora, o que eu vejo quando vou para a sala de aulas, tem um programa, mas não tem livros, como é o caso da disciplina que dou, no magistério primário. Aparecem livros, mas a formação que eu tenho dá-me possibilidades de produzir um livro em função da realidade científica e do contexto local onde eu realizo a educação. Estou a falar da Angola. Quando falo da teoria da educação, eu vou falar como pensar a educação em Angola, tendo em conta o que universalmente é aceito em termos de conhecimento científico universais e os saberes locais. Os saberes locais, na maioria dos casos, não têm livros para saberes locais, para aquela classe específica, para aquele curso específico. E então, vi o programa, tendo em conta a necessidade do aluno ter o livro escolar para este curso, para esta escola, produzir um livro para os alunos que estão a fazer o curso de formação de educadores e professores. Não existe, não encontrei, sei que existe, não tive acesso a um livro dedicado a estes cursos. Por exemplo, Teoria da Educação para os cursos de educadores de infância e professores. Não existem esses livros? Não encontrei livros. Ou manuais? Um manual da Angola. Um manual para o sistema da Angola. E quando falamos do manual Então, da desculpa, Angola... professor, então que material se usa no ato de formação, nas escolas de formação de professores? O que está disponível não se sabe se é de onde. Materiais universais. Estou a dizer, um livro lançado por qualquer autor, eu não vou citar autores, não vou publicitar, qualquer livro que o professor leva à mão em função do programa oficial que existe.
programa elaborado. O Ministério da Educação, no âmbito das suas atribuições, elabora programas. Em alguns casos, em alguns níveis, temos manuais. Em alguns cursos podemos ter manuais, mas estou a falar da minha especialidade do curso, das disciplinas que eu ministro. Então, tem de ter o manual para mim e para o aluno. É um direito que o aluno tem. Mas quando eu pego o programa, analiso o programa, nota que em termos científicos, quando falamos de educação formal, em termos de formulação dos objetivos da educação, vamos destacar 3 níveis. O primeiro nível, ao nível do Ministério da Educação, temos a lei de bases e temos os programas e os guias do currículo. E tenho ao nível da escola. Ao nível da escola, temos os horários e temos o calendário escolar e outros instrumentos que a escola utiliza para atribuir tarefas ao professor sobre o que ele deve fazer. Em termos também temos a questão dos cursos e das disciplinas. E temos ao nível do professor, que este é o nível operacional. Em função dos conceitos, da ideia que tem sobre a educação, em função dos programas, em função do horário, em função das necessidades da aprendizagem do aluno, eu programo, eu tenho de tomar decisões sobre, em função do programa, que conteúdos, que matérias trabalhar para os objetivos que são de nível cognitivo, de nível afetivo, de nível psicomotor. Estou a dizer em termos de conhecimentos e habilidades que pretendemos que o aluno desenvolva. E a matéria ou conteúdo que aparece nos livros servem de mediador. Não se trata de as matérias escolares, os conteúdos que aparecem nos livros não são acabados. Okay. Quem dá sentido a estes mediadores é o professor com os seus alunos. E falou num livro que lançou em 2021, esse livro aqui, vou mostrar também a nossa produção, Como Avaliar o Ensino e a Aprendizagem na Escola Primária. Nesse livro, diz que, lançado em 2021, diz que os professores em Angola não estão preparados. Claro, não é só em Angola. Eu vou falando de Angola, mas avaliar a aprendizagem é um problema em todo o mundo. E no contexto em que fui formado em Angola, eu vim descobrir uma área que era realmente desconhecida, a avaliação. Okay. Por vezes, nas nossas práticas, é fácil ensinar a ensinar e não avaliar. Ensinar, avaliação é muito mais que apenas ensinar. Só para esmiuçarmos os termos, ensinar em termos simples é passar um conhecimento, uma experiência a alguém inexperiente, alguém que não tem, ou ajudar alguém a ter ilação de algo verdadeiro ou concreto. Isso é que é ensinar. Agora, aprender é transformar-se a si próprio, modificar a sua experiência, transformar o seu interior, o seu comportamento, como resultado da experiência que adquiriu e também da transformação em função da sua realidade. Nota que cada pessoa é uma pessoa. As pessoas não aprendem da mesma maneira. A aprendizagem depende não só da sua estrutura anatomofisiológica, a sua estrutura cognitiva, também a sua estrutura psicológica. E então, cada pessoa é uma pessoa. Não só a aprendizagem não é só determinado em função daquilo que recebe, mas também em função da sua estrutura cognitiva, psicológica, anatomofisiológica. Mas em termos concretos, o que é que levou a, digamos, a afirmar no livro que
que os professores em Angola estão com muitas dificuldades e são mal formados. Vou Fez que tipo de avaliação? Fez alguma avaliação qualitativa, quantitativa? Gostávamos de saber o que é que lhe fez a concluir que, como de facto, os professores em Angola têm essa dificuldade de então processo de vamos ensino e aprendizagem. vamos falar do processo de ensino-aprendizagem. Falamos de ensino e falamos de aprendizagem. Ensino e aprendizagem são facetas da mesma moeda. Há uma relação que não se pode dissociar. Só há aprendizagem quando há ensino. Não pode existir um ensino sem aprendizagem. E qual é o paradoxo que se coloca? O colega já ouviu falar da reprovação, de que essa criança não está a aprender nada. Não é possível existir um ensino e, como resultado, alguém que não aprende nada. Não é possível na relação ensino-aprendizagem. Esse é um dos aspectos. O outro aspecto é pensar, reduzir a aprendizagem na nota. É cultura. Já ouvi falar, na maioria dos casos, o relatório do desempenho da aprendizagem do aluno é apresentado não só pela própria escola, aos pais, por meio da nota. E a nota é um conhecimento que não se espera que seja de domínio de pais, independentemente se estudou educação ou não. A nota, capacidade, atitude, hábitos, habilidades, valores, não se resumem na nota. Muitos pensam que a nota é isso. A nota é um indicador para qualificar ou quantificar e para relatar. Essa é a essência da nota. Para relatar em termos de progressão ou em termos de nível de aproveitamento. Assim sendo, quer nas teorias como no material sobre avaliação, se ler a teoria Da educação? Sim, Carl Roger, Jerome Brunner, nesta obra sobre a educação, falamos disso. Os professores... Mas então, e peço desculpa a cortá-lo, mas então, se havia o critério da nota, não é a melhor forma de avaliação do estudante ou do aluno, qual seria então o outro caminho alternativo? Existem muitas alternativas. A nota, quando falamos da nota, se perguntarmos ao aluno, quando falamos da avaliação, eles concebem a avaliação como atribuição de notas. Notas que vão de quanto? De 0 a 20. O que é o 0? O 0 é sinônimo de que não se aprendeu nada, não se ensinou nada. Então, se a nota vai de 0 a 20, o 0 é não ensino. Se não há ensino, não pode haver aprendizagem. E vai atribuir 0 a quem? Não existe 0. Mas se o aluno recebe uma prova, um iniciado, com 10 perguntas e não consegue não responde a nenhuma delas, que nota se daria? Esse é o aspecto que estamos a dizer. Se o aluno recebe o enunciado, o ensino não começa pelo enunciado. Infelizmente, várias orientações que aparecem sobre a avaliação é sinônimo de prova. Isso é um erro científico. Por isso escrevemos esse livro. Quem quiser ler, para ver primeiro. E vou passar mais uma vez aqui. Mas existe um diagnóstico. O ensino, aprendizagem ou educação estabeleceu parâmetros, estabeleceu normas. Antes de ensinar, o professor faz um diagnóstico. Assim como o médico, antes de tratar, faz um diagnóstico. O diagnóstico, para fazer o diagnóstico, temos muitos instrumentos para medir o quadro do paciente. E falamos disso nessa obra. O aluno, como paciente, a criança como paciente, não pode ser ensinado sem conhecê-lo. Tens que conhecer a sua história,
a sua realidade como pessoa, a sua história. Só assim pode programar o ensino. E então o diagnóstico permite ao professor aferir qual é o nível dele, da experiência dele de vida. É o que dizíamos, a primeira escola não é essa escola formal, de 4 paredes, onde tem um professor educador. Primeiro a sua escola é sua mãe, a sua família. Eu falei na mãe, estou a dizer, normalmente quando há concepção, o bebê desenvolve no ambiente intrauterino da mãe. A primeira sociedade dele é sua mãe. Depois é que vem o pai. O que quer dizer? Essa história toda é importante que o professor conheça, para depois determinar o que é que ele vai ensinar. E nota que o ensino começa por estabelecer os objetivos. O que é que você pretende com o ensino? O que é que você quer que o aluno aprenda? E o que se aprende não é matéria. São conhecimentos, habilidades, atitudes, valores que aparecem em forma da matéria. A matéria e o conteúdo são mediadores. Esse é outro desafio. Antes de eu avaliar, primeiro tem que fazer, a avaliação começa com o diagnóstico, depois com a formação, no fim é a consumação. Quando falou da prova, é a última modalidade da avaliação que nós chamamos de avaliação sumativa, que tem como finalidade recolher informações da aprendizagem. Não é possível existir zero, não é possível. Você tem noção que ele aprendeu, vai recolher algumas coisas. Por isso que dizíamos, em alguns casos, a própria prova tem norma para ser elaborada. Em alguns casos, os professores recolhem zero, notas negativas, porque ele elabora mal esse instrumento. É como o termômetro. O termômetro é um instrumento elaborado para aferir a temperatura. A prova tem que aferir conhecimentos, atitudes, hábitos, habilidades e valores. Não é para aferir apenas matéria. Se você não tiver esse conhecimento, vai aplicar uma prova para aferir apenas a matéria que deu ou o conhecimento que o aluno memorizou. Mas a prova é muito mais. Tem que provar aquilo que a pessoa aprendeu. Sei que existiu aprendizagem. A prova não pode vir com nada. Porque tem que provar aquilo que ela sabe. E você que elabora a prova tem que ter capacidade. E nota que é turma, não é um aluno. Por isso que existem normas para a elaboração desse instrumento. Na maioria dos casos, o problema está no conhecimento que o professor tem sobre isso, na experiência que tem sobre a avaliação. Por isso que eu afirmo que, na maioria dos casos, e como professor, quer na universidade como no ensino médio, dei conta que nós tínhamos, e não é só um problema da Angola, que os professores, infelizmente, nos cursos de formação, perde-se mais tempo a ensinar e não avaliar do que se aprende. Ok. Então, a avaliação é um processo complexo de recolha, de análise, interpretação de informações qualitativas e quantitativas sobre o processo de aprendizagem para a emissão de juízo de valores. Não é apenas nota, o que eu disse. Quando há um erro, quando diz que o aluno tem zero, aquele zero não é do aluno. Para já o Carlos Roger disse que a nota é do professor. Quer dizer, você que elabora as perguntas, como você não teve conhecimento da realidade do aluno, aplica uma prova e tem zero. O zero é teu, professor, não é do aluno. Será que os pais sabem isso? Será que muitos gestores sabem que a nota não é nota do aluno? Hoje, na prática que temos aqui, a nota é mais do aluno do que do professor. Então, quando o aluno, o estudante, quando vamos falar do aluno, melhor assim, pensando na base, quando o aluno não aprende, o problema é do professor. Não. Agora, essa é outra questão que levanta. Quando o aluno não aprende. Essa afirmação não é simples. Quando o aluno não aprende.
Quer dizer, quando o aluno não aprende, já sabemos de partida que ele não aprende. O problema da não aprendizagem, dentro das teorias que colocamos no manual, das teorias da aprendizagem, é um problema grave. Pode ser do fórum patológico. Patologias que afetam a aprendizagem. Distúrbios ou doenças do fórum psicológico ou somático, neurológico. Então, se tem doença, se a pessoa está doente, mais do que afirmar que ela não aprende, o desafio que se coloca a mim, eu nunca direi isso, que o aluno não aprende. Eu tenho que há um conhecimento disponível para evitar esse tipo de afirmação, que o aluno não aprende. Temos que buscar as causas para aferir. Mais do que dizer o que não aprende, na maioria dos casos dessas situações que dizem que não aprende, se você acompanhar o aluno na sua vida, fora do contexto da sala de aulas, ele faz coisas. Ok. Onde é que está o problema? Esse é o problema da educação, da escola, que não é para a vida. A escola tem que ser escola para a vida, a educação tem que ser educação para a vida. É nesses termos que a escola é desafiada. Como é que uma criança, um jovem, a escola lhe dá nota 0, mas na casa dele tem nota positiva? E consegue fazer muitas coisas na vida. A escola é que está descontextualizada. Dali a nossa escrita. A escola não conhece o aluno, não conhece a experiência do aluno, não conhece o contexto do aluno. Então não educa, não ensina. Passa a matéria, é apenas como dizia o professor Filipe Zau, na sua obra A Educação. Temos muitos ensinantes, que professores ou educadores, como está. E isso é um problema da ciência. É um problema de formação. É nesses termos que nós vamos escrevendo para aqueles que já exercem essa função, que não tiveram oportunidade de estudar essas matérias científicas, vão lendo nas leituras e nessas, quero já vos parabenizar, nesses tipo de espaços informativos, eles podem acompanhar essa informação e termos esse diálogo na medida que vai lendo, vai descobrindo coisas para entender quanta maldade. Aliás, eu falo da teoria de Paulo Freire, o quanto os professores, as escolas, ao invés de libertar os alunos, oprimem os alunos devido a práticas que escravizam. Mas então, nas escolas e como professor também, na área de formação de professor, o professor, no seu processo de formação, nas escolas de formação de professor, não aprende isso, não lhe é passado esse conhecimento. Esse é o desafio que existe, por isso que eu estou a escrever. Estou a escrever não só na escola do ensino médio, mas no magistério onde trabalha, onde não importa, não apenas no magistério, também na escola na escola de formação superior. Porque nós também constatamos do nosso colega professor, por exemplo, que não terá tido essa preparação e dá aulas no magistério. Não teve essa preparação, quer em termos das didáticas, em termos de docimologia da avaliação. Ela consegue passar matérias, dar aulas, como se diz, vulgarmente. A aula é algo que se dá, vulgarmente. Mas cientificamente, didaticamente, a aula não se dá. A aula realiza-se. Ninguém tem a aula é realizada entre o professor e aluno. É uma forma organizativa de realizar o processo de ensino-aprendizagem. Há uma troca, há uma interligação, uma comunicação multidimensional. Então, isso faz com que, na medida que o professor ensina, também tem que aprender o aluno. Ele também aprende para conhecer a quem ensina. Sim, professor. Só para os nossos internautas perceberem melhor, eu vou voltar novamente à questão. As escolas de formação é que, digamos, não têm esse conteúdo de conhecimento
para dotar o professor de capacidades para perceber quais são as necessidades educativas do aluno. Eu vou repetir. É por essas razões que eu estou a escrever. Se olhar a bibliografia que eu vou recorrer, enquanto formando, quer no ensino médio como no ensino superior, eu sou produto disso. O que quer dizer que não somos muitos, mas podemos melhorar esse contexto. Se os muitos que percebem essas matérias podem ajudar na formação. Dizia um grande professor, amigo, que prefaciou esse livro, o Dr. Pedro Domingos Peterson. Embora todos possam fazer o curso de formação de professores, nem todos podem ser formadores dos formadores. O que quer dizer, é preciso trabalhar os talentos e ver os interesses e as competências para ver quem pode, e por isso que há instrumentos para avaliar o desempenho docente. A ciência estabeleceu essa norma e também a lei, temos leis, instrumentos sobre avaliação de desempenho docente, para ver, esse instrumento permite a direção da escola, a supervisão, embora que hoje também nós não temos a supervisão ainda como parte. E já agora, como é que se avalia o docente? Como é que se avalia o desempenho do docente, do professor? Existe um diploma próprio. Nós temos um regime jurídico de avaliação de desempenho docente. Exatamente. Está bem Mas na trabalhado. prática, para nossos internautas, como é que se faz a avaliação? Esse instrumento, realmente, esse é outro desafio. O instrumento existe como lei, mas a materialização desse instrumento exige também uma formação, quer dos que avaliam os outros, quer dos avaliados. Os avaliadores devem receber formação sobre a avaliação do professor. O professor avaliado também tem que saber com que base a sua atividade é julgada. Avaliação é um exercício de julgamento. Quando falamos de avaliação, é a mesma coisa que dizer julgar o desempenho, quer do aluno, quer do professor. E quem julga tem que ter instrumentos, como quando falamos de julgamento em si, o juiz, os advogados, têm uma lei penal e tem regras. Então, nós também temos na ciência regras, a didática e outras ciências, a pedagogia, as metodologias, a docimologia, têm parâmetros científicos sobre como deve ser feito. Isso é que deve ser ensinado, para as pessoas não se concentrarem na nota, para as pessoas não se concentrarem de forma improvisada, só no que o professor faz e não no que nos seus alunos faz. Por exemplo, quando falamos da avaliação de desempenho do professor, a lei prevê instrumentos e regras atendendo os resultados que o professor produz. Quer dizer, a avaliação de desempenho do professor depende da formação dos alunos dele, a aprendizagem dos alunos dele. Portanto, avalia-se o professor com base Em função no do resultado. resultado. Boa! Ou seja, Mas você vai na prática. quando o estudante ou o aluno está a aprender, quer dizer que O professor é tem... bom professor. E vou... Quando não estão a aprender, é mau professor. Toma nota disso. Ou pelo menos está a ser mau professor. Toma nota disso. Pensa no seguinte. O que é que o Estado paga? Imagine, eu sou contratado como professor. Estou a falar aqui como professor. Escrevi esse livro como professor. Sou contratado pelo Estado. O Estado faz o contrato, eu assino um contrato. E por que para ser contratado, ele determinou um perfil? Para eu estar no magistério, tem que ter essa formação. Então, sou contratado. Mas quem me dá a formação? É a escola de formação. A escola forma na base da ciência e da experiência e da realidade. Quando vem trabalhar, o Estado estipulou um preço. O meu trabalho que eu faço deve ser remunerado. Assim o Estado paga em função da produção que eu faço. O que eu produzo como professor? É aprendizagem. Então o Estado não paga ensino, paga aprendizagem. Quem aprende? É o aluno. Logo, o resultado do salário que eu recebo se revê na qualidade do aluno que eu formo. Ok. Ok, professor. Para você que só agora está a nos acompanhar,
Saiba que nós estamos numa conversa sobre educação com o professor mestre Mwanda Mpike, que é licenciado em Pedagogia pelo Instituto Superior de Ciências da Educação de Luanda, ISCED, e mestre em Supervisão Pedagógica e Formação de Professores pelo Instituto Superior de Ciências Educativas de Odivelas, em Portugal. O professor é também um consultor internacional em educação e também foi diretor nacional do ensino pré-escolar entre 2018 e 2020. Essa conversa vai ser realizada com o apoio do Banco BIC, um dos maiores bancos de Angola, e o banco que apoia a educação dos angolanos. Doutora, e continuando a nossa conversa, sente que há empenho? Já vimos que as escolas de formação de professores têm limitações do ponto de vista de conteúdos e de outras ordens. Mas sente que os professores, de forma individual, têm comprometimento com a sua formação? É importante realçar que o conteúdo, o que acontece nas escolas não é falta de conteúdo. Aliás, hoje por hoje, vivemos numa época de tecnologia de comunicação e informação, e a informação é uma riqueza que está à disposição de muita gente. Os conteúdos são a riqueza da humanidade. Existem muitos livros que podem ser baixados nas plataformas digitais. O que falta, ou não é bem falta, o desafio, eu chamo isso de desafio, não é falta, porque nessa dos conteúdos. O desafio é dessa lógica de ensinar olhando o foco nos conteúdos, não nas competências, transformar esses conteúdos em realidades em termos de conhecimento na pessoa, que possa utilizá-las, estou-me a referir em competências, para produzir algum resultado na vida, nos problemas da vida. Problemas da vida, não é uma educação para acumular conhecimentos que não têm aplicação na prática, que não têm o saber. O saber é o resultado do que se faz na prática. Quer dizer, resolver problemas reais, problema da fome, problema da saúde, problemas todos os problemas da habitação, o problema da convivência, dos conflitos. A educação deve resultar na resolução de problemas. Os conteúdos são mediadores para resultar na experiência. Então, esse é o desafio, sair da escola. A escola foi criada para transformar para a vida. E os conteúdos também devem servir para isso. Quem sai da escola, o teste é feito na vida real. Terminou, e por isso que temos vários níveis de ensino e vários subsistemas. Temos 4 níveis de ensino. O nível pré-escolar é o primeiro, é o de base. E muitas pessoas não têm conhecimento e falam em nível primário, não. O primeiro é o pré-escolar, que vai dos 3 meses, segundo a nossa legislação, aos 5 anos. Ok. O pré-escolar. Portanto, esse subsistema aprende-se na creche. Não só creche. Quando falamos do pré-escolar, tem a modalidade, é o que eu vou falar mais adiante. Quando falamos do nível de ensino, não só na modalidade formal, temos que ter capacidade de fazermos também avaliação na modalidade não formal. O que é que eu estou a dizer? Nós temos o fenômeno de crianças fora do sistema. Mas estão fora da vida? Não, eles estão a viver, estão nas famílias, estão ali. Isso é que é mais importante. Okay. Quer dizer, temos também que trabalhar no sentido de resolver esses problemas de discriminação negativa. O facto de termos uma criança que não frequenta o centro infantil não quer dizer que não aprende. Quer dizer, a primeira escola não é aquela formal que está a falar, da creche, ou essa escola primária, ou esse instituto médio, ou a escola instituto superior. E
a sociedade em si tem várias escolas. Falamos disso nessa obra, que precisamos valorizar e trazer para a nossa abordagem. Sim, Então, em que espaço se vai ensinar? Na vida, o espaço mais Estamos a falar de interessante. espaço físico. Na professor. vida. O espaço é vida. No meio familiar, no meio social. E o meio Porque social. nas escolas começa-se a receber crianças a partir dos 5 anos. E os que estão fora? Por Não isso, estudam. por isso é que estou a perguntar em que espaço. Quando sai daquela escola, vai para onde? Quando sai da creche, vai para onde? Só a trajetória da creche para casa, entra num carro, conversa com o motorista, conversa com as pessoas e ao longo da estrada vai interagindo, vai observando muita realidade e vai aprendendo lições de vida e vai interagindo com a vida. Quer dizer, a ideia é de pensar uma educação para a vida, que não se faz só naquele espaço. E temos que valorizar esta abordagem também, para não pensar que só estuda. Mas como é que se faria, professor? Os pais da criança têm suas atividades laborais. Uhum, A criança tem 2 anos, por exemplo. uhum, 2 anos. O professor disse que o subsistema começa com pré-escolar. uhum. Pré-escolar começa com que idade? Estamos a falar dos 3 meses, segundo a 3 lei, meses. aos 5 anos. Exatamente. Mas, quando falamos na formalização da educação, o que é que outros países fizeram? Também abordamos isso. A educação é um direito, está na Constituição. Se é um direito, deve ser direito para todos, por estar na Constituição. O facto de uma criança nascer numa família que não tem possibilidade de colocar a criança numa creche, não quer dizer que a criança não aprendeu. Ela tem experiência de vida, tem um conhecimento e que lhe serve para viver. O essencial é trazer essa experiência, valorizar essa experiência e documentar. Por isso que nós, assim como muitos países da América Latina, que nós fizemos referência, valorizam a educação não formal. Vamos falar da realidade antropológica, cultural desse espaço que nós chamamos de Angola. Eu vou falar dos meus progenitores. Vou falar dos progenitores dos meus progenitores. Será que não tiveram escola? Sempre existiu escola. A escola para a vida sempre existiu. É a escola atual que tem que assimilar para incluir nessa abordagem que chama da escola formal, a escola para a vida. Quer dizer, trazer saberes culturais, saberes antropológicos, sociais, econômicos e políticos que existem, para serem abordados nos passos que chama de escola. Que a escola foi feita como micro-sociedade. Dentro da macro, quem sai da micro vai contribuir na macro, senão vai deixar de existir. É isso que encontramos em muitas comunidades que dizem que não tem escola, mas não tem vida lá. Há vida. E onde é que está a vida? Na escola da vida. O ideal é que a escola da vida ensine a escola que existe para que a vida se realize. Muitos problemas da vida que não conseguimos resolver é porque essa escola que existe não está preparada para resolver o problema da vida. Com essa explanação faz-me lembrar, o professor esteve à frente enquanto diretor nacional no Ministério da Educação, esteve à frente de um projeto denominado TUP. Quer falar um pouco dessa experiência? TUP quer dizer Todos Unidos pela Primeira Infância. Estamos a dizer, se queremos educar adultos, se queremos educar cidadãos, como a própria lei prevê, temos que começar na primeira infância. Então, a lei prevê o pré-escolar como um subsistema. Mas há uma crise mundial da educação pré-escolar. A educação pré-escolar, ao nível do mundo, é concebida como uma educação de elite. Okay. Mas se recuarmos nos primórdios dos tempos,
as culturas sempre educaram as crianças. Aliás, o termo pedagogia, na sociedade greco-romana, o pedagogo é alguém que se dedicava em cuidar de crianças. A origem etimológica da palavra pedagogia, paidos, ago, logo, leva-nos ao termo crianças, conduzir, tratado. Então as crianças sempre estiveram no centro da atenção dos adultos. Quer dizer, temos que educar a criança. A educação tem que começar já desde a infância, para termos um adulto bem preparado para o desafio da vida. E uma coisa que nós pensamos, quando falar de Tupi, é essa ideia. Essa ideia que não é nova. Desde da humanidade, sempre o ser humano se preocupou em cuidar da educação dos filhos, Mas das como crianças. é que se operacionaliza? O Tupi, Todos Unidos, é uma abordagem que vem para chamar a atenção dessa ideia universal, mundial, de encarar o pré-escolar como um ensino de elite. O que é que muitos países da América Latina fizeram? Mesmo se pensar em Viana, hoje todo mundo sai nas grandes... Vivemos já um êxodo urbano. Quer dizer, hoje as sociedades atuais estão assimiladas a viver em contextos urbanos. A vida no contexto urbano exige cuidados das crianças, porque os pais saem, o tipo de trabalho realizado nos centros urbanos apela àquilo que foi a história da criação dos centros infantis. Enquanto os pais vão para as suas atividades laborais, devem deixar as crianças para um centro de formação, de educação. Não importa se tem dinheiro ou não. Agora, tendo em conta que a história mostra a criação dos centros era mais para classes com posses, com classes ricas, constroem infraestruturas e colocam aí os seus filhos e conseguem pagar esses serviços. Infelizmente, a maioria das crianças não tem o direito a esta educação que está na lei. E o que os países da América Latina fizeram? Muitos países colocaram na sua lei de bases a modalidade alternativa que nós não temos na lei de bases. Qual é a modalidade? A não formal. Educação não formal. Eu abordo isso no livro. E como é que eles operacionalizam na prática? Claro. Vamos falar da realidade cubana rapidamente. Educa o seu filho. E a lei, nossa lei também prevê isso. A lei 25/12, a lei sobre desenvolvimento integral da criança, responsabiliza os progenitores. Por isso que falamos que a educação é uma educação para a vida. Quem pretende ter um filho deve pensar já na educação do filho. Não é só responsabilidade do Estado. O Estado, aliás, a lei diz, é responsabilidade partilhada. Tanto que o ensino obrigatório é primário, não é pré-escolar. Embora apareça a classe de iniciação como parente pobre. É nesses termos que nós fomos beber da experiência dos países da América Latina. Jacques Delors, na sua obra Educação, um Tesouro a Descobrir, falou dessa experiência, que os países têm que ter alternativas para que não abordem a educação só na modalidade formal. Quais as consequências? Não há centros, não há escolas e muitas crianças fora. Por quê? Porque só pensam na modalidade formativa e tem dinheiro para construir escolas para absorver essas crianças e tem dinheiro para contratar tantos professores para cuidar? Não. Então, visto que não há Estado no mundo que criou condições para isso, temos que ter sempre que partilhar esta educação com os próprios progenitores. Então, por isso que vimos em Cuba, por exemplo, educa o seu filho. Você, pai, educa o seu filho. O Estado apoia no âmbito desse projeto da modalidade não formal. É aqui que o Tupi aparece. Educa o seu filho, mas aqui em Angola chamamos Todos Unidos pela Primeira
infância. Sim, que nós estamos a querer saber, eu penso que essa será a segunda ou terceira vez que faço a pergunta. Uhum. Como é que isso se operacionaliza na prática? Na prática temos desafios, por isso que eu estou a dizer, primeiro tem que estar na lei. Nós, quando estivemos no Ministério da Educação, a ideia era, embora trouxemos isso como uma abordagem, no âmbito da lei 17... Porque os pais têm atividade, a mãe, o pai tem de fazer, de trabalhar. E às vezes o primeiro tem 2 filhos ou 3 e são também menores. O primeiro tem 9 anos, o segundo tem 6, depois o terceiro tem 4, 5 anos. Será que o pai não convive com os filhos? Sim, por O isso pai convive. O momento que ele tem para conviver com os filhos, educa. E hoje não é só o momento que tem para conviver com os filhos. Vamos falar hoje que vivemos em tempo de tecnologia de informação e comunicação, redes Mas sociais. estamos a falar de todo o território nacional. Boa! Professor. Estamos a Estamos a falar falar de comunidades urbanas, comunidades rurais e até, aqui o meu termo, comunidades também suburbanas. Mas a experiência que colocou que o pai tem vários filhos e trabalha é uma experiência urbana. E onde há mais possibilidade de ter meios informativos. Que estamos a falar, a maioria desses pais que não tem tempo, que trabalham, tem um telefone. E as famílias têm um televisor. E tem muita coisa em casa que podem colocar à disposição. Mas No então, meio rural não existe, há mais tempo dos pais estarem com os filhos. E temos a experiência com a comunidade sã. E quando falou como se operacionaliza, respondendo essa pergunta, a experiência piloto foi feita na Huila, com a comunidade sã, com o magistério primário da Huila. Então, é possível que os pais tomam consciência da necessidade de educar os seus filhos e participar na educação. Quando falamos participar, se o pai não tem tempo, o tempo que tem para interagir, faz alguma coisa. E quando ele sai, delega essa atividade a alguém. Estamos a falar ainda da família. A primeira responsabilidade é com a família. A segunda responsabilidade é com a sociedade. Quer dizer, vamos abrir, pode ser um tio, pode ser uma pessoa, família, como o tio tem a família pequena, e a família restrita e a família alargada. Agora, vamos falar da sociedade. A sociedade tem vizinhos, tem pessoas, hoje por hoje. Lembro-me. E depois vamos falar dos potenciais que temos. A ideia é que educação pré-escolar, todos nós temos que estar unidos, por isso que é TUP. Se eu não posso fazer, alguém pode fazer por mim. Posso delegar essa competência a um vizinho, a um colega, a uma pessoa. O Estado também pode apoiar. Mas é realista, nos dias de hoje, é realista deixar Então, se em outros países a funcionou... educação... As realidades são diferentes. Na nossa realidade, hoje em dia, é realístico deixar a educação do filho sob a responsabilidade do vizinho? Funciona. Funciona. Quando falou realidade, nós até temos vários valores sobre essa realidade. E quando, normalmente eu gosto de ouvir essas expressões, nossa realidade. Nossa realidade é dinâmica. Nossa realidade não é uno, indivisível. E há muitos contextos. E quando falou da nossa realidade, hoje a nossa realidade pode ser global. Falou, por exemplo, dos medos sobre os crimes e maus tratos às crianças. Quando fala da nossa realidade. Valores, decadência de valores, é o problema da educação. Apesar disso, não vamos fazer, temos que encontrar sempre mecanismos para nos reinventar. Essa é a nossa realidade. A nossa realidade é desafiadora. Tem todos os problemas. É nesse mar de problemas que a educação surge como solução. A educação é sempre solução. E as soluções da educação, a educação não toma as soluções de forma fechada. Aproveita as potencialidades que existem, faz o cruzamento. Daí a ideia é todos unidos. O jornalista faz a sua parte, o agricultor faz a sua parte. A educação absorve, traz todos
todos E os e a elementos. coeducação também está a fazer a sua parte. Não, eu estou a dizer, a educação não tem cor, não, é educação. Uns Estamos dizem a, que a estamos a educação falar do nosso programa, é uma professor. forma de criar conceitos, mas a educação é educação. A educação pode trazer todos os conceitos, mas o primeiro é o conceito de educação. A educação exige a participação de todos. Apela até. Mais do que exigir apela. Quer dizer, quando educamos, os resultados da educação são para todos. Por exemplo, por que investir no ensino, na primeira infância? Vários estudos feitos, tivemos em Kunming, na China, em 2019. O mundo reuniu para falar da primeira infância, em Kunming. Os vários estudos apresentados, por exemplo, para combater a delinquência, os Estados Unidos investiu na educação pré-escolar para diminuir a população carcerária. Estamos a falar das cadeias. Em muitos países do mundo, por causa dos problemas de desvios de conduta de norma e também dos conflitos, das situações que a própria educação cria, às vezes a população carcerária é tanta que a escola, é o que viu, né? Vamos falar como tema transversal o indulto que Sua Excelência, o Senhor Presidente, fez agora, no âmbito das comemorações da paz. O indulto. Um dos problemas que resolve o indulto é para diminuir a população carcerária, porque as cadeias são lotadas. E para resolver esse problema tem que ser já na primeira infância, para treinar e educar os filhos. Quando investimos na educação, vamos diminuir a população carcerária. Quer dizer, em vez de tomar medidas, prevenção da violência é na educação, não é na cadeia. Ok, professor, nós estamos pressionados pelo tempo, infelizmente o tempo urge, e nosso tempo está a chegar ao fim, mas não vamos terminar sem uma pergunta sobre uma questão que o doutor falou antes da gravação, que tem que ver com os erros dos manuais. O professor disse que não era problema os manuais escolares terem erros. Mas ter erro não é problema como, doutor? Gostava que esmiuçasse um pouco a sua ideia. Vamos falar do John Waston, vamos falar do Skinner, vamos falar de Thorndike. E eu falo na teoria de Skinner e de Thorndike. Ensaio e erro. Teoria de ensaio e erro. O erro em educação serve para aprender. O erro. Para nós, existe teoria do erro. Não há nada que o ser humano possa fazer que não tenha erros. Então, quando pegam o discurso do erro, estão a se distrair com coisas. Disse que os jornalistas estavam mais focados nos erros dos manuais. Então, vamos ensinar o jornalista para prestar atenção às coisas mais para fundo. Mas acha que os manuais escolares serem impressos ou serem levados às escolas com vários erros ortográficos e não só, acha que isso não deve ter destaque a nível da comunicação? Não precisa ter destaque. Eu vou falar da metodologia do ensino da língua portuguesa. O erro na didática no ensino. O erro é uma questão da cultura humana. Só que a maneira como se mediatizou o erro, eu como educador, não é essencial. Mais do que de falar de erros nos manuais, o que devíamos falar, o desafio do manual escolar. Como podemos ter mais manuais para resolvermos o problema do direito ao livro escolar? Esse é o problema, o direito ao livro escolar. Como resolver o direito ao livro escolar? Quando falamos do erro, eu gosto de dizer não é grande problema, porque na elaboração do manual há vários interventores. Assim você vai amputar o erro ao ministro, a elaboração do manual. Vou falar da elaboração do manual, da escrita, em didática. E nós temos uma equipa que trabalha no livro. Não tem como amputar o erro apenas a uma pessoa.
há uma equipa que faz a revisão do texto. A revisão do texto. Por isso que todos os processos devem ser trabalhados com calma e dentro dos parâmetros técnicos, científicos. Há uma equipa que revisa. Mesmo revisando, algumas gralhas passam. Porque os materiais, além de revisar, as gráficas têm também as suas gralhas. O instrumento que produz o livro. Bom, esse discurso é um discurso para a produção do livro. Mas aqui o discurso tem que vir a essência da necessidade do livro escolar. Como podemos fazer para promover o livro escolar? É o que me levou a escrever esse livro para o ensino médio. Se no ensino primário é um problema, por exemplo, na 7ª classe, eu para comprar, infelizmente, para ter livro a escola não tem, eu vou para o mercado comprar o livro. Um livro comprei o livro da 7ª e 8ª a 13.000 kwanzas. Este livro que eu produzi, estou a comercializar a 15.000, mas o aluno que eu tenho não tem capacidade de comprar o livro a 15.000. Por isso que eu partilho com ele em Bluetooth, na base do Bluetooth, na sala de aula. Partilho e não cobro. Ok. O livro produzido, ele não tem capacidade de comprar. Mas se existisse uma política de subvenção do livro, já que eu estou a escrever, os bancos como o BIC passam publicidade. Se tivesse uma política de subvencionar o livro, de subvenção, esse livro que foi produzido já é utilizado na escola, os alunos já utilizam. Mas ele não tem possibilidade porque ele tem que lutar com táxi só para vir à escola. É complicado conseguir um táxi. Vai comprar um livro a 10.000. Okay. Ainda que for 5.000, é caro para o aluno. Ok, professor. Então vamos falar do livro escolar. Vamos trabalhar a teoria do erro. O ser humano vai errar sempre. Mas o importante é que os outros que podem corrigir apoiam. Mais do que criticar, do que desviar a atenção. O importante é o livro escolar. Ok, professor Mwanda Mpiki, muito obrigado por estar aqui conosco. Obrigado. Gostaríamos de continuar, mas o tempo é sempre muito escasso. Nós chegamos ao fim de mais uma edição do Coeducação Podcast. O próximo episódio será na terça-feira, você já sabe, à mesma hora, às 19 horas, e contamos consigo. Você pode também fazer a sua publicidade aqui no nosso programa, porque educação é uma questão de soberania. Muito obrigado ao Banco BIC e cresceremos juntos.